Olá, meu nome é Carla, eu sou nutricionista do Sesc Paraíba e hoje eu quero compartilhar com vocês um tema tão lindo, extremamente importante, que é a amamentação, o aleitamento materno. A amamentação é um assunto tão importante que temos um mês inteiro dedicado a ele, o mês de agosto, conhecido como Agosto Dourado. É um mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. E nesse ano de 2021, o tema do Agosto Dourado é Proteja a amamentação, uma responsabilidade compartilhada. Com o objetivo de buscar fortalecer, conscientizar que a amamentação contribui sim para a sobrevivência, que ela contribui sim para a saúde, que ela contribui sim para o bem-estar da mãe, do filho, de todos. E cada um de nós precisamos espalhar o imperativo de proteção à amamentação, pois dessa forma estaremos protegendo tantas vidas, estaremos espalhando um ato de amor. Bem, e é com esse sentimento de intensificar as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno que nós vamos iniciar esse momento dedicado à amamentação. Para iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre o laço da cor dourada, né, que simboliza esse mês do agosto dourado. A cor dourada, ela foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde justamente por fazer uma alusão ao leite materno como um alimento considerado padrão ouro para a saúde dos bebês. E como é importante a gente prolongar essa história de amor, né? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida do bebê. Até esse período, o leite ele vai contemplar tudo que o bebê necessita. Após esse período, né, inicia-se a introdução alimentar, porém, o aleitamento materno complementar, permanece sendo recomendado até o 2º ano de vida, né? Pois ela ainda tem muita importância, tem muitos nutrientes importantes para o desenvolvimento, para o crescimento do bebê. E antes da gente falar mais sobre o aleitamento materno, eu queria explicar um pouquinho sobre as fases do leite materno, né? Aquele período inicial, os primeiros dias, basicamente até o 5º dia pós-parto, a gente vai ter um leite que é chamado de colostro. Ele é um leite mais rico em proteína, em anticorpos e que ele é extremamente importante para auxiliar no desenvolvimento do sistema imunológico do bebê. A partir desse 5º dia até o 15º, o bebê vai ter um leite que a mãe ela vai produzir um leite que a gente chama de leite de transição. E após esse 15º dia, nós teremos, enfim, um leite maduro, né? Que aí é um leite mais calórico, com mais volume, mais rico em gordura e em carboidrato, justamente porque nesse momento o bebê já começa a ter uma demanda, uma necessidade maior, a ter o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E aí ele necessita, sim, de um leite mais volumoso, de um leite mais calórico, para que esse desenvolvimento seja adequado. Então, são essas 3 fases do leite materno que nós consideramos. E quantos benefícios esse leite materno ele possui, né? São inúmeros, são tantos, mas de uma forma geral, nós podemos destacar que o leite materno ele transforma vidas. Ele fortalece o elo entre mãe e filho. Ele é natural e prático. Ele está pronto, né? A gente não precisa fazer nada. O corpo da mãe, ela produz o alimento necessário para a criança. Ele não desperdiça recursos naturais e é de graça, né? A gente não tem custo nenhum. Mas aí, dentre esses objetivos, de uma forma geral, eu gostaria de explicar melhor sobre os benefícios que o leite materno, né, que o aleitamento materno ele traz especificamente para a mãe e para o filho. Para a mãe, a gente pode iniciar citando a importância do aleitamento materno para que
interfira na redução desse útero, para que esse útero ele volte ao tamanho normal mais rápido e diminua esse sangramento pós-parto, né? Durante a amamentação, esse processo vai influenciar na contração uterina para que esse útero reduza de volume. Além disso, o aleitamento materno ele acelera a perda de peso da mãe. A gente sabe que a mãe, durante a gestação, ela vai ter um aumento de peso, certo? Que geralmente o recomendado é em torno de 8 a 12 quilos. E essa perda de peso pós-parto vai ser beneficiada durante a amamentação. Reduz o risco de câncer de mama, de ovário, de endométrio. Diversos estudos comprovam essa redução de risco de câncer. E muitos outros estudos também confirmam, né, a redução do risco da mulher desenvolver síndrome metabólica. E aí a gente tem um leque de doenças crônicas não transmissíveis, a diabetes, doenças cardiovasculares, né, hipertensão, dentre outras. E aí a gente consegue falar um pouquinho sobre esses benefícios para a mãe e para o filho, né? Quais são os benefícios desse aleitamento, desse leite materno? E a gente inicia falando sobre um benefício único e exclusivo do leite materno, que é a colaboração para a formação do sistema imunológico, né? O leite materno, reforçando mais uma vez, ele contém proteínas, anticorpos, que são importantíssimos para esse desenvolvimento do sistema imunológico do bebê. Então, isso é uma característica única, singular do leite materno. A sucção. A sucção, ela ajuda no desenvolvimento da arcária dentária do bebê, prevenindo a formação incorreta dos dentes e problemas de fala. Então, uma pegada correta na hora da mamada, nessa sucção do bebê, esse movimento de sucção no seio da mãe, ele é extremamente importante para estimular diversos músculos da face, que serão importantes para a arcária dentária correta, para a fala desse bebê. Então, esse movimento de sucção, ele precisa ser estimulado e ele só acontece no peito, né? Com a pegada correta no peito da mãe. Melhora a digestão e minimiza as cólicas. Pois é, o leite materno ele tem a sua composição adequada para o que o sistema digestório do bebê que ainda está amadurecendo está pronto. Então, o leite materno ele é ideal para essa digestão. E esse alimento, estando da forma ideal, ajuda muito naquelas temíveis cólicas terríveis, né? Cólicas que acometem o bebê, principalmente nos primeiros meses de vida. Desenvolvimento cognitivo, reduz o risco de doenças alérgicas e contagiosas, e aí mais uma vez a gente destaca a questão do desenvolvimento do sistema imunológico, a importância desse leite materno. Possui o fator bífido, que facilita o crescimento do Lactobacillus bífido, que é uma bactéria boa, que impede o crescimento de bactérias ruins, né, de bactérias que são causadoras de diarreia. Bem, então a gente viu alguns benefícios de uma forma geral, a gente viu benefícios para a mãe, benefícios para o filho, né? E quantas coisas maravilhosas o leite materno, o aleitamento proporciona para a mãe e para o filho. Porém, né, a gente escuta muitas frases, muitas informações em relação ao aleitamento materno. E aí, nesse momento, eu queria esclarecer um pouquinho alguns mitos que envolvendo o aleitamento materno, né, que a gente escuta de um vizinho ou dentro da própria família, né? Muitas vezes eu tiro essas dúvidas no consultório, né, de mães que estão gestantes ou que já estão amamentando. Então, eu vou esclarecer algumas que eu escuto mais. Algumas mães produzem leite fraco. Não existe leite materno fraco, certo? Isso é um mito. Por mais que seja uma mãe que esteja, só se ela estiver num grau de desnutrição muito severo, a composição desse leite pode ser alterada. Porém, na 99% dos casos, na grande maioria, não existe leite materno fraco, né? Porém, muitas crianças, às vezes,
As mães, elas ficam um pouco preocupadas porque a criança chora muito, porque ela acorda à noite, e aí, isso é o leite que está fraco, não está sendo suficiente, e aí comete, terminam optando por fórmulas infantis. E aí terminam cometendo um erro, né? Porque o bebê, muitas vezes, com a fórmula infantil vai dormir mais, então isso causa uma falsa impressão de que aquele bebê que aquele alimento é melhor, é mais forte. Não, o bebê que consome a fórmula, né, infantil, ela vai dormir mais porque aquela composição, ela tem uma composição mais complexa, mais que não é a adequada para a digestão do sistema digestório do bebê. Então, o bebê ele não está pronto para digerir aquela fórmula infantil. Ele está pronto para digerir o leite materno. Então, é uma falsa impressão de que a fórmula infantil ela dá uma maior saciedade, né? O bebê vai dormir mais. Não, de forma nenhuma. O leite materno, não existe leite fraco e ele sim é o ideal para o bebê. A criança deve mamar a cada 2 ou 3 horas. Bem, não existe regra, né? Não existe uma padronização. O que existe é que à medida que os dias vão passando, a mãe e o filho, eles vão criando um vínculo maior, um elo maior, e a mãe começa a entendendo qual é aquele choro de fome. E aí, essa amamentação ela precisa ser em livre demanda. Isso que é importante, que a mãe, ao perceber que a criança está com fome, ela seja amamentada. Não existe que seja a cada 2 ou a cada 3 horas, mas sim de acordo com a necessidade da criança. As fórmulas atuais são quase como leite materno. De maneira nenhuma, né? Reforçando mais uma vez, o leite materno ele tem a sua composição de forma única, singular, exclusivo. Ele contém benefícios que nenhum outro alimento contempla. As fórmulas atuais, né, essas fórmulas infantis, a gente sabe que elas já evoluíram bastante, já tentam se aproximar ao máximo desse leite materno, mas ainda está bem longe, né? A maioria dessas fórmulas elas são formuladas a partir do leite de vaca, e que não é o leite ideal para a criança, né? O leite produzido pela mãe, né, pelo próprio corpo materno, ele sim é o ideal para a necessidade da criança. O colostro não é leite, não tem nutriente. O colostro é aquele que a gente falou lá naquela fase inicial, né, do início da amamentação, é aquele leite que fica até mais ou menos o 5º dia pós-parto. E ele é leite sim, e a gente destacou bem a importância dele, principalmente em relação ao desenvolvimento do sistema imunológico, pela presença de proteínas, de anticorpos, né? Então ele é extremamente importante, ele tem sim nutrientes. E muitas mães, até no início da amamentação, o colostro ele é produzido em pouca quantidade, né? E as mães até ficam inseguras, acham que é pouquinho para o bebê, mas não. É o necessário para a criança. Aquela produção é suficiente para o que o bebê precisa naquele momento. Comer doce estimula a produção do leite materno. Isso aqui a gente escuta muito, né? Às vezes até da nossa mãe, da nossa avó, né? E aí, come um docinho, porque vai ajudar muito na produção do leite. Na verdade, o que acontece é que após a gente ingerir um doce, né? Um alimento doce, a gente vai ter a necessidade de tomar água, né? A gente estimula a vontade de tomar água. E é essa ingestão de água, é essa hidratação que as mães precisam ficar atentas, porque isso sim é importante para a produção do leite materno. E não é o doce, certo? É a água que a gente ingere após comer algum alimento doce. Então, eu sempre recomendo que durante a amamentação as mães estejam sempre com um copo de água, uma garrafinha, para que estejam se hidratando, que durante o dia elas tenham essa atenção para constantemente estarem ingerindo líquido, porque eles vão influenciar essa ingestão, essa hidratação, ela vai influenciar na produção do leite materno, certo? Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre as verdades, né? Eu citei alguns mitos e agora eu vou reforçar algumas frases, né, algumas dúvidas
que me questiono e que são verdades em relação ao aleitamento materno. Quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe produzirá. Sim, perfeitamente. No momento da amamentação, no momento que o bebê está mamando, é o momento onde há maior produção do leite materno. Cerca de 80% do leite materno ele é produzido durante a mamada. Então, assim, quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe vai produzir. Né? Então, e à medida que os dias vão passando, o corpo materno ele vai reconhecendo a necessidade daquela criança e vai começando a entender a real necessidade de produção do leite materno. Mamadeiras e chupetas interferem no aleitamento? Sim. Né? O bico da mamadeira e o bico da chupeta, ela interfere sim. E ela causa um grande risco de desmame precoce. Por quê? Porque ela pode causar no bebê o que a gente chama de confusão de bico. É diferente o bico do seio da mãe do bico da mamadeira e da chupeta. Né? E o bebê ele é muito inteligente. Né? Além dele perceber que o bico da mamadeira facilita a alimentação, né? É menos esforço que demanda da criança, né? Além disso, a posição da língua é diferente durante a mamada no seio da mãe e durante a alimentação na mamadeira e a chupeta, a presença da chupeta, né? Então isso pode causar uma confusão, além do bebê descobrir essa facilidade na mamadeira. E aí ele começa a entender, não, aqui eu vou ter menos esforço, vai ser mais fácil para mim, e começa a ir rejeitando o seio da mãe. E isso é perigoso, é bem perigoso, porque vai interferir sim no aleitamento. Correto? Então é bom evitar essa mamadeira, essa chupeta, o máximo que conseguir. Lógico que em alguns momentos específicos, né, é importante que a mãe precise se ausentar, esse leite seja ordenhado e seja ofertado na mamadeira, isso pode acontecer, mas de forma muito esporádica, que não seja algo constante diariamente, de jeito nenhum, certo? A importância do movimento de sucção do bebê no seio da mãe é extremamente importante. Essa movimentação vai ser importante para os músculos da face, para a arcada dentária, para a fala desse bebê, e ela precisa acontecer. Estresse e ansiedade prejudicam a produção de leite? Sim. E aí a gente destaca principalmente aqueles primeiros dias, né, do pós-parto, é toda uma mudança física e de rotina daquela mãe, o sono é bem reduzido, então muitas vezes a mãe ela fica estressada, ela fica ansiosa, ela fica nervosa, e esse estresse vai ocasionar um aumento da adrenalina, que é um hormônio que vai interferir na prolactina, que é outro hormônio que é responsável pela produção do leite materno. Então, se eu tenho um estresse e eu aumento essa adrenalina, eu vou reduzir a minha prolactina e, consequentemente, vai haver uma redução na produção do leite materno. Então, é importante que as pessoas que estejam em volta dessa mãe, a presença paterna e os familiares, né, auxiliem nesse momento para que seja um momento mais leve, né, mais prazeroso, com o mínimo de ansiedade, de estresse, né, para que não ocorra um prejuízo na produção desse leite. O bebê que mama no peito não precisa tomar água. Perfeito, não precisa. Porém, esse bebê ele precisa estar em aleitamento materno exclusivo, que é recomendado até o 6º mês de vida. Então, se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, ele não precisa ser ofertado água para ele, de maneira nenhuma, certo? Porém, a partir do 6º mês, quando inicia-se a introdução alimentar, mesmo com o aleitamento materno estando presente ainda para complementar a alimentação, porém, nesse momento a gente já precisa ofertar água, tá certo? A oferta de água só não deve acontecer se o bebê estiver em aleitamento materno exclusivo, o que é recomendado até o 6º mês de vida. A alimentação da mãe reflete no leite? Sim. Então, mamães, fiquem atentas
a alimentação de vocês. Tenham cuidado, né? Procurem ter uma alimentação mais saudável possível, de forma mais equilibrada, colorida, ok? Evitem, não deve existir a ingesta de bebida alcoólica, né? Cuidado com o café, né? O excesso de cafeína, na verdade, né? Alimentos que têm a presença da cafeína em excesso devem ser evitados. Alimentos muito gordurosos, alimentos industrializados de uma forma em geral, porque esses alimentos a gente sabe que são riquíssimos em conservantes, em aditivos químicos, e aí esses elementos, essas substâncias, elas serão transferidas através do leite materno para o bebê. E aí não é interessante de forma alguma. Então a alimentação da mãe ela deve ser o mais natural possível, certo? A amamentação é um momento único e toda a família deve participar perfeitamente, né? É um momento único, é um momento lindo, né? Independente de ser a primeira gestação, e aí você está com o primeiro filho, ou seu segundo ou terceiro, cada gestação ela vai ter suas particularidades, vai ter suas novas descobertas, e o processo de amamentação também, ele não vai ser igual para todos os filhos, então não vai ser igual entre irmãs, entre vizinhas, então é tudo novo, é tudo muito delicado e precisa sim da participação da família, da participação paterna, principalmente nesse momento inicial, né, onde a mãe ainda está descobrindo esse elo entre mãe e filho ainda está sendo fortalecido. E aí, como é um momento tão lindo, tão maravilhoso, é uma dádiva de Deus, realmente. A mãe, né, o corpo materno produziu leite para o filho. E aí a gente precisa realmente desfrutar desse momento da forma mais prazerosa possível. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem, né, em relação à doação do leite materno, que é tão importante, principalmente para aquelas crianças que nascem prematuras, que estão em unidade de terapia intensiva. Né? Então, se você é mãe, se você está amamentando, ou se você conhece alguém que está passando por esse processo e que está com a produção de leite materno superior à necessidade do seu filho, né? Compartilhe essa mensagem, fala um pouquinho sobre a questão do banco de leite humanos. Né? A gente sabe que existe uma equipe especializada que vai até a sua residência, vai explicar todo o processo de ordenha, como armazenar, aonde armazenar, né? A retirada na sua residência também é responsabilidade dessa equipe especializada do Banco de Leite Humanos. E doar leite materno é doar esperança, é doar amor, é alimentar vidas, né? Salvar vidas. Então, assim, essa mensagem é uma das mais importantes da gente, que todo mundo pode compartilhar, né? Como diz o tema da campanha do Agosto Dourado deste ano, né? Compartilhar a importância dessa amamentação, compartilhar sobre o leite materno, a importância dele para salvar vidas, para doar esperança, doar amor. E aí eu gostaria de agradecer a todos que compartilharam desse momento comigo tão prazeroso e que eu sei que vão disseminar essas informações e que vão ser sementinhas para que a gente consiga espalhar mais amor, espalhar mais vida e a importância desse mês, né, do Agosto Dourado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.